E Jesus, passando pela bacia do Rio Jordão, e foi batizado pelo João Batista. E pós o batismo, ele recebeu o selo da promessa, o selo do Espírito Santo de Deus. Então ele fez um cumprimento, se batizando e aceitando a norma de Deus como ela tinha que ser, renunciando o seu passado. E Jesus não tinha pecado, mas ele deixou isso como exemplo. Então muitas vezes o pecado no dia de hoje tem castigado a nação, os países, os continentes, os estados, as cidades, né? O pecado tem chegado aí na sua casa, mediante a você, cidadão, cidadã, a partir do momento que você não veio conhecer a verdade, você não teve essa honra, esse privilégio. Mas a partir do momento que você teve esse privilégio, Deus, ele olhando e vendo, e Deus enviou os anjos naquele exato momento quando você estava sendo batizado. Foi aonde que você passou pelas águas e recebeu o selo de Deus, o selo na alma, o selo na vida, o selo do Espírito Santo, a promessa de Deus na sua vida, aonde que Deus tudo se pôde ter sido novo, porque é assim que Deus faz. Deus, ele faz tudo novo a partir desse momento que você passa a vir a obedecer o regulamento e a norma de Deus, o estatuto de Deus. É vir conhecer a Deus, ter a oportunidade que você teve de poder se batizá-lo, de poder ter aceitado ele como Salvador da sua vida, da sua alma, e de você andar na luz, de você poder estar por cima, de você poder ser cabeça, de você poder dominar o pecado, dominar o desejo do diabo, os desejos da carne, os prazeres do inimigo. Muitas vezes a pessoa que não tem um conhecimento, ele não tem força, ele bebe, ele fuma, ele joga, ele mata, ele rouba, ele mente, ele desengana uma sociedade e não edifica a casa. A partir do momento que nós passamos a vir a obedecer a Deus, a gente passa a ser nascido de Deus, se batizando, obedecendo, andando na luz, renunciando, seguindo o andamento de Deus, da verdade, para que não haja condenação. Muitas vezes nós não podemos olhar no homem, porque se eu hoje se eu for olhar nos pastores, nos bispos, nos evangelistas, nos membros, nos obreiros, seja evangelista, seja o irmão, irmã, ou seja um homem do campo, da cidade, se a gente for olhar, se espelhar na gente mesmo, a gente passa a cometer erro, falha, nesse um momento como esse. Então a gente temos que se espelhar em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele jamais recuou. Nós podemos vê-lo que quando Jesus ele acabou de ser batizado, ele subiu até o monte. E lá no monte, depois que ele passou um momento difícil, se colocando de joelhos e obedecendo a norma, o estatuto de Deus, sem comer, sem beber ali, 40 dias, 40 noites, após de tudo aquilo que ele havia sido feito, Jesus, ele lançou